Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir nesta aventura tão linda de estudarmos juntos a Palavra de Deus, de abrirmos os nossos olhos para o que as Escrituras nos dizem em um livro tão maravilhoso como o livro de Provérbios. Já estamos chegando no final deste livro, mas temos visto tantas coisas tão lindas e podemos trazer todas elas para o nosso dia a dia, trazendo ao nosso coração a paz, o descanso nas promessas e na Palavra de Deus. E hoje o nosso tema é sobre algo muito atual que você vai descobrir. Conversaremos sobre a sucessão de gerações. Gerações que são mantidas, gerações que são mencionadas nas Escrituras. Vamos ver o que a Palavra de Deus quer nos ensinar sobre isto? Deixe o seu coração aberto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que vamos vivendo, o Senhor disse que o homem deveria crescer, multiplicar, encher a terra. Deveriam ter filhos, os filhos dos filhos, e assim as gerações, havendo uma sucessão de gerações. Mas nós vamos ver que em cada ocasião, em cada época, em cada etapa da história da humanidade, nós temos características de determinadas gerações. Houve um tempo que a gente dizia a característica do século tal, do século XVI, do século XVIII, do século XIX. Depois, ao entrar no século XX, nós começamos com as décadas. As características da década de 60, década de 70, década de 80 e assim por diante. Hoje, nós já estamos vendo essa sucessão indo tão rápido, que quase não passa um ano com algumas características e com mudanças drásticas para a próxima geração, para a próxima turma que está emergindo. Bem, vamos ver o que a Palavra de Deus nos diz aqui em Provérbios, no capítulo 30, do versículo 11 ao 14. Diz assim: há daqueles que amaldiçoam seu pai e que não bendizem a sua mãe. Há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Há daqueles quão altivos são seus olhos e levantadas as suas pálpebras. Há daqueles cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Aqui está falando de 4 gerações que se sucedem e nós podemos ver isto acontecendo até os nossos dias. A primeira que é mencionada é a geração do desrespeito. A geração daqueles que amaldiçoam seu pai e que não bendizem a sua mãe. Eu me lembro quando fomos criados e também como criamos os nossos filhos com todo respeito. Quando a gente dizia a bênção pai, a bênção mãe, a bênção tio, a bênção meu avô. E assim aquele respeito aos mais velhos. Os pais ensinavam os filhos a respeitarem as pessoas mais velhas, ensinavam os filhos a terem respeito pelas autoridades. Então chamava a mãe e o pai de senhor, senhora, sim senhor, não senhora. E o que aconteceu? Com o passar do tempo, a geração de hoje já não tem este respeito, já não chamam os pais de senhor e de senhora. E às vezes chamam de velho, às vezes colocam apelidos. E nós vemos crianças pequenas entrando na conversa dos adultos e ainda dizendo para a mãe, para o pai, não, é mentira, não foi assim não, foi assim, assim, assim. Além de entrarem na conversa,
ainda desmentem seus pais. Temos visto crianças pequenas nos restaurantes, nas lanchonetes, exigindo dos pais: eu quero isso, assim, eu quero assim, e gritam e exigem. Hoje temos vivido uma geração, um tempo em que os filhos mandam nos pais. Eles escolhem onde vão passar as férias, eles escolhem onde vão comer, eles escolhem o que comer, eles escolhem as coisas nas lojas, eles escolhem seus brinquedos. Não era assim quando nós fomos criados. Os pais tinham total autoridade sobre os filhos e os filhos os amavam, os respeitavam. Hoje, além dos pais darem tudo para os seus filhos, não têm o respeito deles e muito menos o seu amor. Isso está escrito aqui na Bíblia. Há uma geração dos que amaldiçoam o pai e não bendizem a sua mãe. Já vimos aí filhos matando os próprios pais. Já vimos filhos espancando seus pais, quando não com palavras, fisicamente. A outra geração que veio é a da hipocrisia, a daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Nós não temos visto isto hoje? Nas perversões sexuais, na liberação do sexo para crianças, para adolescentes, para jovens, o ensino da ideologia de gênero nas escolas, trazendo uma hipocrisia na vida, trazendo corações totalmente manchados, sujos de imundícia, mas vivendo como se estivesse tudo bem, como se Deus aceitasse isso, como se nada estivesse errado. É uma sucessão de geração, uma geração daqueles que são puros aos seus olhos. Ah, isso não é pecado. Ah, isso não está errado. Ah, isto... Eu me lembro quando a Suzy, a nossa filha, tinha seus 12, 13 anos, chegou uma menina que era daqui do Brasil, estava morando nos Estados Unidos e ela voltou para o Brasil, depois de ficar uns 10 anos nos Estados Unidos. E ela chegou aqui e ela contando, na célula de adolescentes, ela contando que lá nos Estados Unidos, na sala dela, onde ela estudava aos 12 anos de idade, que só ela era virgem, que as meninas todas da sala dela ficavam com os meninos e era normal. E aquilo foi um susto para nós. O quê? Então, lá nos Estados Unidos está assim. E aqui no Brasil era o contrário. Uma menina que tinha sexo antes do casamento era chamada de... Dizia-se, a fulana se perdeu. Aquela menina se perdeu. O tempo passou. E hoje, infelizmente, aquela realidade dos Estados Unidos, há tanto tempo atrás, chegou aqui no Brasil também. Está disseminada pela Europa, está por aí uma geração daqueles que não tem nada a ver, não tem problema nenhum, são puros aos seus próprios olhos, sem jamais terem sido lavados da sua imundícia. Há uma outra geração que diz Provérbios, aqueles que são altivos de olhos e levantadas as suas pálpebras. O orgulho, a presunção, achando que são os melhores, são os piores, não sabem nada, mas o orgulho, nariz empinado, e se levantam uma geração cheia de orgulho. O desrespeito, trazendo uma vida de hipocrisia, uma vida trazendo o certo como errado e o errado como certo, vai trazer uma geração cheia de orgulho. Uma geração que acha que é melhor do que os outros, que sabe mais e que pisa e que humilha e que vai tirando da frente os que não lhe agrada. E a última, a daqueles cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Falando-nos da ambição. Ambição por poder, ambição por dinheiro, ambição pelas conquistas. Então seus dentes são espadas, espadas
para cortar, para machucar, para matar. Seus queixais são facas, somente para fazer o mal, para matar, para cortar, para trazer opressão, para consumirem da terra os aflitos. Nós sabemos que estamos caminhando para um tempo muito difícil na terra. Nós estamos caminhando para tempos difíceis, como o apóstolo Paulo diz na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3. Sabe, porém, isto, Timóteo, que tempos difíceis virão. Os homens serão orgulhosos, amantes de si mesmos. Os homens serão desprezadores de pais e mães. Os homens não terão respeito algum pelos outros, nem respeito, nem temor de Deus. As pessoas estarão egoístas, querendo apenas aquilo que lhes faz bem. Eu quero ser feliz e pronto, acabou. Não importa o outro. Este tempo vai trazer pessoas cheias de maldade. Esse tempo vai trazer muita morte sobre a terra, muito extermínio. Nós temos visto aí um fenômeno acontecendo nas nações, de pessoas entrarem em lugares e atirarem e matarem, como se a vida humana não tivesse valor algum. Os tempos que virão sobre a terra são tempos de muita violência, são tempos de impureza. Começa exatamente com desrespeito. Vem a impureza com a hipocrisia, como se tudo estivesse bem. Virá o orgulho, a vaidade e, finalmente, a ambição e a violência. E você? Como você se posiciona diante de tudo isto? Você busca a Deus? Você quer Deus? Você quer a paz? Então vamos orar. Feche os seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados, para as minhas falhas, para as minhas limitações. Perdoa-me, Senhor. Lava-me, purifica-me de toda iniquidade e dá-me um coração puro em Tua presença. Eu preciso de Ti, do Teu perdão, do Teu amor. Senhor, dá-me paz e a segurança em Ti do Teu perdão. Escreve o meu nome no livro da vida e dá-me certeza de salvação. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Como é bom orar. Que você possa amar a Deus acima de todas as coisas e viver para Ele. E espero encontrar você no nosso próximo programa, quando aqui estaremos compartilhando a Palavra de Deus. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.